Nós estamos recepcionando com muita alegria nos estúdios da TV Prevê o deputado federal Ricardo Izar pelo PSD. PSD é um partido bastante novo, um partido que tem como uma das suas lideranças o Ricardo Kassab. Aliás, o Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo. E o Ricardinho, que tem toda uma história política nesta região, que começou a sua vida trabalhando com seu pai, um deputado muito conhecido, muito atuante, que esteve aqui algumas vezes também na televisão, e o Ricardo que segue as pegadas do seu genitor e já está no seu segundo mandato como deputado federal. Prazer em tê-lo e em recebê-lo mais uma vez nos estúdios da TV Prevê. Seja bem-vindo, Ricardinho. O prazer é meu, agradeço o convite, agradeço a recepção. Um prazer estar aqui com você. Bom, Ricardo, claro que nós vivemos uma turbulência política. Teve um hiato agora em função desse período de férias, desse período de Natal, Ano Novo. Eu te pergunto, como é que você espera encontrar, na retomada das atividades parlamentares, o clima de Brasília? Você acha que esse ano, por ser um ano eleitoral, a turbulência será maior, menor, pior? O que é que você antevê? Pior, eu acho que não tem condição de ser. Eu acho que foi um ano terrível. 2015 foi bravo lá em Brasília. E eu acho que vai continuar. Enquanto não definir a questão do processo de cassação do Eduardo Cunha, do impeachment da Dilma, enquanto esses processos não estiverem definidos, o clima vai continuar tenso. Isso é óbvio. Agora, a gente sabe que ficou mais amena a situação para presidente da República, né? Porque essa decisão do Supremo, onde ela joga praticamente toda a responsabilidade para cima do Senado, tira um pouco do poder da Câmara de decisão. Então, eu acho que provavelmente o impeachment não acontecerá. Se seguir os caminhos da lógica, onde ela tem maioria no Senado, então a probabilidade de acontecer um impeachment está cada vez mais distante. Parece, pelo que eu tenho lido, é que a turbulência maior envolvendo o nome dela, eu acho que até já passou também. Você vê assim? Ou... Eu vejo. Eu acho que agora o foco vai ser em cima do ex-presidente Lula, vai ser em cima dos envolvidos no esquema da Lava Jato, e acho que vai ter muito foco em cima da questão do mandato do Eduardo Cunha, né? Isso que vai ser basicamente o foco das atenções em Brasília. O Eduardo Cunha está se equilibrando, apesar de você ter dito que, quando aqui esteve, que foi um presidente muito atuante, muito determinado, mas ele foi muito confuso. Então, aquelas situações envolvendo o seu nome deixou muita coisa nebulosa no ar. Sim, eu acho que o que tem de acusação sobre ele tem que ser investigado, tem que ser apurado. Isso independente, mas é que a gente não pode misturar as coisas. Ele, como presidente no exercício do cargo, acho que ele foi importante para a Câmara dos Deputados. Ele deu autonomia para a Câmara dos Deputados. Não, você não é o primeiro que fala isso, não. Eu quero dizer que você falou, mas agora, o que ele cometeu de coisa errada, ilícita, tem que ser apurado. Uma coisa não intervém na outra, né? Eu acho que, como presidente, foi um dos melhores que a gente teve, porque valorizou o Congresso, né? Colocou em pauta o que o Congresso queria, não o que o Executivo queria. A gente precisa ter um presidente na casa que continue seguindo esse caminho que ele começou, né? De ter autonomia e independência para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Só que as acusações sobre ele são graves. É um cara de pau danado, né? Eu não teria consciência. Bom, primeiro que não. Mas aquela reação dele de desmentido, o indesmentível. Não, eu tenho, mas não tenho. Eu fiz, mas não fiz. Ele se complicou todo. Isso daí não tem como negar. Eu acho que ele está numa situação difícil. O que ele está ganhando é um tempo. Você sabe que eu fui presidente do Conselho de Ética, dessa parte regimental eu até conheço um pouco. Ele está se segurando no regimento. Então, ele vai levar isso até maio, mais ou menos, que é quando deve ser concluído o processo no Conselho de Ética, porque regimentalmente são 90 dias para que se conclua o processo dentro do Conselho de Ética. Ele vai usar os 90 dias que ele tem direito, que a defesa tem direito, e o presidente do Conselho vai ter que permitir isso.
porque senão ele não vai infringir o regimento e volta para o começo o processo. Então eu acho que em maio deve estar concluído o processo dele. Até porque o STF não vai intervir, né, para valer. Não, eu acho difícil. Qualquer medida mais severa que possa puni-lo. Eu acho que eles vão, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Por outro lado, Ricardinho, eu queria a sua opinião. Claro que ele tem um histórico não muito recomendado e por problemas até que foram denunciados em épocas diferentes. Mas o Renan Calheiros está numa situação muito próxima do... Claro que ele é mais articulado, ele é mais... sabe sair-se da situação, como já saiu de tantas outras, mas o Renan Calheiros, eu não sei como é que você vê essa história, ele também está bem envolvido, né? Não é só ele, Collor, o Delcídio, você vê ali os senadores... O Delcídio está preso. Então, o envolvimento do Senado estava até maior, porque a influência... O Jader Barbalho. Esse mandato passado da presidente Dilma, ela utilizou muito a base que ela tinha no Senado. Para isso ela negociou muitas posições e muitos cargos dentro do Senado. E aí que estava dando os escândalos, nos indicados pelos senadores, né? Então, você vê que muitas vezes ela perdia na Câmara, mas batia no Senado. Isso é por causa dessa moeda de troca que existe, que isso é claro, né? Todo mundo sabe que dá o apoio, mas recebe favorecimentos como cargos, como indicações em estatais, em ministérios. Então, hoje o Senado tem um poder de atuação muito maior sobre essas indicações. Isso é o que reflete nas votações que ela ganha sempre no Senado. E os escândalos estão todos, a maioria, envolvendo o nome de senadores, né? Eu tenho a impressão que 2016 vai ser um ano de muita definição. Me parece que em Brasília, não te parece isso? Não deve ser isso? Ou vamos terminar tudo numa grande pizza? Não, eu não acredito que acabe em pizza. Eu acho que esse momento difícil que o Brasil está passando, esses escândalos de corrupção, eles vão servir para ser um divisor de água. Eu espero que não só seja punido quem tem que ser punido, seja indiciado, seja preso, mas que também sirva de exemplo para a população saber escolher melhor e separar o joio do trigo na hora de votar. A gente vê que os nomes que estão envolvidos são sempre os mesmos. Você falou aí, Renan, e tantos outros nomes, Collor, quantos envolvimentos já teve, Zé Dirceu, sempre os mesmos nomes, e eles continuam se perpetuando no poder. Veja só, e eles vão... Outro dia vi um artigo na Folha de São Paulo, nem me lembro quem escreveu, Pedro negou a Cristo, ele fez até o galo cantar. Claro que esse pessoal vai continuar negando. Ninguém... Quando alguém mata, você já viu, é difícil você chegar... assumir, né? Chegar, não, eu matei. Por 20 vezes ele vai falar, não matei. Até que as evidências vão comprovar. Mas na primeira vez você pode até acreditar que ele não matou. Mas na segunda, terceira, quarta, tem limite, né? As evidências ficam claras, né? Todo mundo vai negar. Não via, não sei. Num determinado momento, como diz aquela velha máxima, não existe crime perfeito. Uma hora cai. Não, uma hora a casa cai. Tomara que caia a casa para todo mundo que tem que cair, já dá uma limpa, deixa respirar, vir uma nova política por aí, que é o que está precisando hoje. Você sabe que lá na Câmara existem 513 deputados, mas os que mandam mesmo são 15, 20, são aqueles que estão já lá há muito tempo, eles que comandam, pautam o que vai entrar na pauta da casa, tem a direção. Então, é difícil ocupar espaço quem está chegando. E normalmente são essa cúpula, são aqueles que estão envolvidos nesses escândalos. Normalmente você pode ver, são aqueles que indicam os cargos, são os líderes partidários, são os presidentes de partido. Então, é bom que dá uma oxigenada na casa, né? É bom. Na casa, na política, no país, né? Está precisando. Está precisando. Está precisando. Chega dos mesmos, né? É verdade. Ô, Ricardo, mais uma vez você está aqui por essa região. Veio rever as bases, já articular as situações políticas que se avizinham em todo o país. Como é que você vê este quadro? Não, eu acho que aqui, eu sou do PSD, a gente tem aí 39 municípios que eu cuido do partido. O partido já está montadinho, a gente já tem um presidente em cada município. Eu não interfiro muito nas decisões municipais, eu acho que cada um sabe o caminho que tem que seguir,
quem vai apoiar para prefeito, se vai lançar candidatura própria. É lógico que a gente prioriza a candidatura própria para fortalecer o partido. Mas essa visita que a gente está fazendo é mais... Primeiro eu vim fazer as cidades que foram afetadas pela enchente. Eu já tive semana passada no Ministério da Integração Nacional e no Ministério das Cidades. Levando as cidades que foram atingidas, inclusive marcamos uma audiência agora para o Rodrigo no dia 2, o ministro Kassab e eu ligamos para ele de Brasília semana passada, marcamos, ele deve estar indo terça-feira, dia 2, para fazer a liberação do PAC, né, que vai ser contemplado o Bauru, que tem a parte de canalização, galerias e etc. E já demos entrada nos pedidos dos outros municípios, Lençóis Paulista, Pederneiras, eu tive ontem em Lençóis, estive em Pederneiras, estive em Boracéia, para ver o que foi afetado na enchente, que esse momento eu acho que tem que mobilizar. Já conversei com alguns outros deputados que atuam na região e estamos tentando marcar uma audiência coletiva dos parlamentares para poder atender esses municípios junto do Ministério da Integração Nacional, que é o responsável pela liberação de verbas emergenciais aí, nesses casos de enchente. Então a visita foi mais essa. E como eu vim para isso, já estou aproveitando, vamos até sexta-feira, estou eu e o Wilson, meu assessor, nós vamos rodar todas as cidades aí. Não vai dar para fazer as 39, mas umas 20 Como é que você faz. sente o momento político nessas cidades? O que você sentiu? O que é que o pessoal tem comentado? Como é que você vê? Nós estamos diante de um quadro atípico. Primeiro, a turbulência de Brasília, não sei se você acha que tem reflexos eleitorais. Eu acho que as terá. Mas eu te pergunto, neste momento, em função de tudo isso e em função de dois aspectos fundamentais no meu entendimento. Primeiro, de acordo com a legislação, os partidos agora não poderão receber doações e tampouco os candidatos de empresas. E quem se atrever a falar... Eu acho que não vai haver, até pela situação econômica, vai ser difícil candidato receber qualquer contribuição. Segundo, e partido mais ainda. E segundo, as eleições vão estar reduzidas, vão ser atípicas em termos de tempo. Como é que você vê todo este quadro? Não, eu acho que a redução do tempo é bom. É bom porque você faz uma campanha mais barata. Porque hoje o custo de uma campanha é absurdo. Hoje você 60, 90 dias de campanha, você está reduzindo para 35, 40 dias aí, porque até você fazer a contabilidade, tudo vai dar 35, 40 dias de campanha. Isso vai reduzir o custo de campanha, isso é ótimo. Você iguala mais. O não recebimento de auxílio de empresas também, você vai equiparar mais os candidatos. Só que aqueles candidatos que tiverem recurso próprio, você pode utilizar. Então aquele que tem grana vai sair na frente, isso vai acontecer. Infelizmente, eu votei contra isso, eu sou contrário, eu acho que tem que ter doação de empresa sim, mas tem que ser aberto, tem que ser... Claro, se você recebeu, e até de sindicatos, de representações de classe, porque você é um deputado, um parlamentar para representar uma categoria, para representar o segmento. Você pode receber, sim, auxílio, desde que isso seja claro, que você contabilize e fique aparente para todo mundo, porque vai ficar evidente que você está lá para representar aqueles interesses. Eu não por exemplo, eu tenho o segmento dos animais ligado à construção civil, então se eu receber a ajuda desse pessoal, não é errado, eu vou defender mesmo esses interesses lá. Eu acho que a política seria mais pura se fosse aberta, se fossem as claras as ajudas. Mas não quiseram assim, a maioria achou que não pode de empresa. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o Caixa 2 vai aumentar, vai ser meio ilusório. A gente está incentivando a existir o Caixa 2, devia ser o contrário, você devia incentivar a ter a doação oficial e não o Caixa 2. Porque eu duvido que as empresas vão deixar de contribuir nas eleições, só que dessa vez de forma ilegal. Né? É a minha opinião. E os reflexos nas eleições municipais, diante de tudo o que acontece em Brasília? Hoje os municípios estão quebrados. O governo federal está quebrado, o governo estadual está quebrado e os municípios estão quebrados. O repasse do Fundo de Participação dos Municípios diminuiu. Caiu muito. A arrecadação dos municípios diminuiu. A receita, que a economia está gerando uma renda muito menor para todo mundo. Caiu barbaridade. Tudo. Então as prefeituras estão quebradas. Hoje, quem está no comando de uma prefeitura já não é mais o favorito para a reeleição. Porque tem prefeito aí que não está conseguindo pagar o 13º da folha de funcionários. Então, vai ser uma eleição diferente. O PT está praticamente exterminado no estado de São Paulo. Então, os candidatos, você vê, teve prefeitos da região que já saíram do PT e migraram para outros partidos, né? Então,
eu acho que vai ser uma eleição diferente. Eu acho que quem é novo, quem vem como novidade, vai ter mais chances. A população também está cansada da mesmice, da mesma coisa. Eu acho que vai ter... A influência de lá é grande, mas principalmente na questão de recursos. Eu acho que hoje quem tem a máquina na mão já não é mais tão favorito que nem era antigamente até a eleição passada, ser o favorito para uma reeleição. Não vai acontecer isso mais. Eu acho, é o reflexo que acontece. Bom, e por outro lado, o governo federal, você mesmo disse, os governos estão sem dinheiro. E os deputados têm como a arma política, a possibilidade de apresentar as emendas parlamentares. Elas estão sendo pagas? Não é? Não. Você vê, liberaram para a gente 16 milhões para a gente fazer de indicação, isso no ano passado. Acabaram me liberando 6 milhões. O ruim é que você sai distribuindo os 16 milhões, 250 mil para uma cidade, 300 mil para outra. E depois você tem um corte, um contingenciamento do governo federal. Então, falaram que a gente votou a emenda impositiva. Não era impositiva, porque se você indica e não paga, fica contingenciamento por conta do governo, não é impositiva, ela paga o quanto ele quer. E é o que está acontecendo. A gente recebeu 6 milhões, em média, dos 16 que a gente teria direito. É complicado, mas isso não é comigo, é com todos os parlamentares. Então, você deixa... fica igual, né? As condições são iguais para todos os parlamentares, mas não está pagando, o governo federal não está pagando, está pagando as emendas de 2013, não tem dinheiro em caixa. Então estão pagando as emendas ainda de 2013. Tem prefeitos aí que a gente indicou a emenda em 2013, hoje já não vai ser nem mais prefeito quando receber a emenda, pode ser até o adversário de oposição. Então a demora é muito grande nos pagamentos, o Estado de São Paulo também está demorando, as emendas de 2014 não pagaram, as de 2015 não pagaram. Então, o que está faltando, eu acho que é grana para o governo federal e o governo estadual. E não é fácil, e os municípios contam com esses recursos para uma obra aqui e outra ali. A capacidade de investimento dos municípios é muito pequenininha. O orçamento já é restrito e muitas cidades dependem dessas verbas, desses apoios e parece que não existe hoje um planejamento do governo federal para tocar nenhuma obra. Você vê, a grande bandeira do governo federal era o Minha Casa Minha Vida. Então já foi cortado, ficou reduzidíssimo o programa do governo. E o que vai fazer o governo federal? Nada. Por exemplo, eu estava vendo notícias só de obras que começaram e que estão paradas por falta de pagamento, são 6 bilhões de reais que estão parados aí por falta de pagamento. Então, o governo tem que priorizar, vamos acabar pelo menos as obras que começaram, né? Tem que ser feitos esses pagamentos rápidos. E com isso, gera um monte de outros efeitos colaterais, que seria a questão do desemprego, porque para as empreiteiras, para a obra, tem que dispensar o pessoal, então gera desemprego, né? Diminui receita, diminui renda. O problema é muito maior, a economia está um desastre. Ricardo, eu não sei o que você pensa, e eu estou externando hoje muito o meu ponto de vista, mas... eu acabei lendo, ainda hoje, de que na Argentina nós tivemos uma troca de governo. O Macri assumiu o poder lá. E já houve uma volta de investimento. E nós não temos eleição prevista para já. E eu, particularmente, não acredito, tanto no impeachment, como não acredito que a presidente deixe o poder. Ou seja, nós vamos ficar esses 2, 3 anos aí numa situação muito delicada, porque eu entendo até que há falta de credibilidade no atual governo. Falta. E com esta falta de credibilidade, o empresário não vai ser acionado, a classe política vai ficar manetada, a economia deste país está numa baixa terrível, os investimentos não vêm. Então, olha, lamentavelmente a luz no fim do túnel está bem pequenininha. Você pensa de que forma? Não, penso, concordo com tudo que você falou. Inclusive, agora, por exemplo, foi feito esse conselhão, né, dos empresários com representantes dos trabalhadores para sugerirem ideias para a economia, para o rumo da economia. Eu acho ótimo isso, desde que sejam representantes mesmo de empresários, de trabalhadores, e desde que o governo federal escute a opinião, né? Porque hoje é fácil você tomar medidas tributando, por exemplo, vamos criar CPMF, vamos aumentar tributo. Tudo você penaliza
na população. Eu acho que você tem que partir, o governo tem que olhar de outra forma, de uma forma mais desenvolvimentista. Vamos diminuir carga tributária para gerar mais produção, para gerar mais produto, para gerar mais renda, gerar mais receita para o governo. É uma política inversa. Hoje fazem uma política diferente. E eu acho que vai ser muito difícil você mudar essa mentalidade no governo que está aí. É um governo que já vem com esse tipo de política de vamos tributar, pensa diferente. Então, tomara que esse conselhão sirva para poder dar ideias, mas ideias que sejam escutadas pelo governo. Não adianta só criar. Esse novo ministro da Fazenda, ele quer e a presidente também está louca para sair a CPMF. E pelo que eu sinto dos deputados, todos que passaram aqui, quero ouvir também de viva voz aquilo que você possa falar, sobre a CPMF. Você acha que ela passa ou não passa? Não, não passa. Não passa, né? Não passa. Pô, o momento é inoportuno, e outra né? coisa, olha, mesmo que o momento é inoportuno, é uma política contrária do que a gente acredita, mas você como parlamentar, você votaria favorável à CPMF? Não dá para você votar um negócio desse, é um absurdo você tributar mais as pessoas num momento de crise dessa, né? Já está difícil ter a sua renda, você ainda vai ser tributado mais ainda, não passa, a CPMF não passa. Tenho certeza disso. Qual é a sua expectativa, o que você achou? Claro que o mercado tem uma reação em função da troca do ministro da Fazenda. Joaquim Levy foi subtraído do cargo, saiu e até porque não conseguiu impor aquilo que ele pretendia ao longo de 2015 e aí substituíram o ministro da Fazenda. Como é que você vê esse novo ministro? Quando o Levy caiu, eu fiquei feliz, para falar a verdade, porque eu não concordava com muita coisa do jeito que ele trabalhava. Mas eu acho que eu fiquei mais triste com quem entrou. Mas não tinha opção, porque ninguém quis aceitar, ninguém aceitaria ser ministro hoje do jeito que a economia está no Brasil. Eu acho que faltou alguém ser corajoso de falar. O que assumiu o ministério foi porque era do grupo lá, já estava envolvido, mas ela fez um monte de convite aí. Um monte de convite e gente que não quis, né? Ninguém quis pegar a bucha, é verdade. Obrigado, presidente. Fico lisonjeado com a sua lembrança, o meu nome, mas eu não Dizem aceito. que grandes nomes foram convidados, Henrique Meirelles e vários outros nomes aí, mas eu acho que você aceitaria ser ministro? Não. Acho que ela pôs quem já estava lá. E eu acho que não foi o melhor nome, mas é o que tem. Então a gente tem que tentar ajudar. Eu acho que tanto a oposição como a situação hoje, no jeito que está o país, a oposição às vezes ela tem trabalhado de uma forma burra, do que ele votar projetos do quanto pior, melhor, sabe? Então, PECs que aumentam o salário do piso de tal categoria, tudo que onera o Estado. Eu acho que agora não é hora da gente beneficiar uma categoria em detrimento de uma sociedade toda. Então tem matérias que a gente não pode votar só para ferrar com o governo, digamos assim, só porque a gente é oposição. Não, tem que votar consciente. Eu acho que está faltando um pouquinho disso, um pouquinho de união dentro do Congresso, para a gente votar as matérias importantes para o Brasil. Agora é hora disso, porque o momento está muito crítico. Se a gente não tentar ir arrumando agora, vai ser difícil. Esse ano vai ser um ano difícil. É um ano trágico, porque nós temos 1,5 milhão de desempregados. Nós temos um PIB que não condiz com este país. É verdade. Claro que a economia mundial tem os seus reflexos, a China crescendo muito pouco, os Estados Unidos crescendo, mas também em um ritmo absolutamente normal, sem grandes... a situação mundial também é delicada. E a situação do país é pior do que a mundial. Eu acho que dos BRICS, eu acho que dos países que lá estão, o Brasil acho que está numa situação das mais difíceis. Eu acho que o Brasil está numa situação muito difícil. Investimento investimento externo não vai acontecer esse ano no Brasil, muito pouco. Muito pouco, né? Então eu acho que a dificuldade é grande, a gente tem que trabalhar. Sendo sincero, eu acho que não cai o governo, não vai cair, não vai ter mudança. Então, já que não vai ter mudança, vamos trabalhar para tentar provar o que é bom para o país. Não adianta só fazer uma oposição por ser oposição, para dizer,
vamos arrebentar com esse governo para depois poder tomar o poder lá na frente. Não, acho que tem que ser feita uma oposição sensata. Vamos criticar, pode ser criticado, mas tem que votar o que é bom. E eu acho que não está acontecendo isso. Eu acho que a oposição não está trabalhando direitinho hoje, nesse momento. O seu partido tem em Brasília como ministro das cidades o Gilberto Kassab. E Bauru está aí na iminência de ter um recurso para tocar o PAC Asfalto, que é um assunto diretamente ligado ao Kassab. Ele está até para vir a Bauru para dar esta liberação. Você acredita que este recurso, o Kassab vem a Bauru para liberar este recurso? Esse recurso, na verdade, o que está faltando é a liberação só do recurso. O PAC já foi assinado. Isso aí a gente trabalhou bastante já desde o outro mandato da outra gestão, né, do Rodrigo. E eu tive com o Kassab semana passada, na terça-feira, em Brasília. Liguei para o Rodrigo de lá, ele falou com o Kassab, a gente conversou e marcamos para o dia 2. Dia 2 o Rodrigo deve estar indo até Brasília, pelo menos confirmou com a gente, para que seja feita a liberação. O processo ficou todo encaminhado, agora é só questão da liberação mesmo, precisa de algumas assinaturas, que é isso que o prefeito está indo fazer. O dinheiro é carimbado, já tem esse dinheiro? Já tem o dinheiro e não é só para a questão asfáltica não, vai pegar um pouquinho dessa questão que teve aí das enchentes das galerias. Pois é, nós tivemos problemas das galerias, tivemos problemas do Rio Batalha, que foi extremamente assoreado. Então, quando eu tive com o Kassab, o que eu pedi para ele é que houvesse essa liberação o mais rápido possível, principalmente por causa dos problemas das enchentes que teve, né? Então, ele se comprometeu, ele falou, não, marca com o Rodrigo, ligamos na hora, ele vai, dia 2 vai estar lá. Eu acho que dia 2 está liberado, se Deus quiser. Aí o Bauru vai ter esses recursos e a máquina e a cidade não. Se essas duas obras que nós estamos aí na dependência possa ter a sua continuidade normal, que é o PAC Asfalto e a estação de tratamento de esgoto, Bauru não deverá sentir tanto o impacto de falta de investimento no município por parte do governo. O que precisa um pouquinho mais de investimento aqui na região, e não é só em Bauru, é na região toda que a gente está sentindo, é a questão da CPFL, que ela está com pouco pessoal. Acontece esses casos das enchentes, que cai a luz, tudo, demora 3, 4, 5 dias para ligar. Nós estamos com muito apagão aqui na região. É falta de pessoal. Mas eu acho que esse apagão não é só aqui em Bauru. Outro dia nós estávamos aqui, deu um desses muitos apagões. E aí, de repente, voltou a energia e estava passando um jogo na televisão envolvendo, acho que um time de São Paulo, não me lembro se Bauru estava lá. Falou, acabou a energia aqui também no Rio de Janeiro. Ou seja, não é um problema localizado, né? Não, mas eu acho que aqui, nessa região, está faltando um pouquinho de estrutura para atendimento emergencial. Agora, com essas chuvas, tinha uma equipe para ir em 3 cidades, sabe? Eu acho que precisava um pouquinho mais de atenção. E por outro lado... Nós já tivemos com o pessoal da diretoria deles, já conversamos sobre o assunto, prometeram que vão investir. E por outro lado, o Ricardo, fizeram esta passagem, esta transferência, a ANEEL fez para os municípios a administração passar para que as prefeituras tocassem. As prefeituras não têm expertise, não têm equipamento, não tem gente, recurso. Não tem recurso. É um absurdo essa resolução. Isso foi uma resolução da ANEEL. Né? A gente está tentando derrubar essa resolução através de um projeto de lei. A gente fez um projeto de lei de autoria do Jundiaí e meu, que a gente fez em conjunto, mas com apoio de vários parlamentares, para tentar derrubar essa resolução. Tem que voltar a responsabilidade para as distribuidoras. Né? Isso não tem que ser... Não tem caminhão adequado, não tem pessoal... Não tem gente, não tem... E já está no custo, quando receberam as concessões, já estava no custo a manutenção das cidades. Né? Então, por que agora vão tirar essa responsabilidade deles? Para aumentar o lucro das concessionárias? Não, a responsabilidade é deles, quando assinaram o contrato, tem que ser cumprida até o final. E esse seu projeto está em que situação? Acho que está na CCJ, se eu não me engano, deve estar caminhando na CCJ. Eu não sei direito, mas acho que está na CCJ. Porque os municípios estão recorrendo aí, o que é lamentável, é um instrumento jurídico das liminares, para poder cercear esta
passagem ultra rápida para as prefeituras. Várias já ganharam, né? As liminares estão saindo, então É. mostra que é inconstitucional isso daí. Então vamos ver. Você acha que ainda esse ano teremos uma definição desse assunto? É que não dá para te prometer, sabe por quê? Um projeto de lei, às vezes, demora 20 anos lá dentro, é impressionante. Então a gente está em cima. Eu acho que, por lei, deve demorar pelo menos 1, 2 anos e a gente resolve isso. Agora, o que a gente queria comover é que a ANEEL voltasse atrás nessa resolução. Eles poderiam voltar atrás. Eles deram um prazo maior, mas o certo era voltar atrás, que essa responsabilidade não fosse cancelar esta resolução e cancelar esta medida, porque os municípios que forem assumir, eles só vão assumir desde que tenha uma parceria público-privada, uma PPP. É a única saída para que os municípios... Mas quando ganharam a concessão, na concessão já previa a manutenção dos municípios. Então não adianta tirar essa responsabilidade das concessionárias, porque você vai tirar para quê? Só para aumentar o lucro deles, porque quando eles assumiram o compromisso de fazer a manutenção e fazer a distribuição, já tinha esse custo deles. Então tem que ser mantido, não tem que voltar atrás. É isso que eu penso. Ricardinho, como é que você faz o balanço da sua atividade como parlamentar neste primeiro ano de segundo mandato em novo partido e com toda esta turbulência Não, foi bom para brasiliense? Para mim foi muito bom esse primeiro ano, como em trabalho legislativo, porque eu fui o deputado que tive o maior número de projetos aprovados na Câmara dos Deputados. Nós aprovamos 17 projetos, então para mim foi ótimo. Em produtividade, né? Eu fui o deputado que tive mais projetos aprovados. Então, isso é bom, porque já aí você já entra nos rankings, começa a sair na mídia. Para mim foi ótimo, deu uma credibilidade boa para o mandato. Espero que nos outros 3 anos a gente consiga seguir o mesmo ritmo, mas foi bom. Foi ruim para o Brasil, né? Foi um ano ruim para o Brasil, mas para a minha atividade legislativa foi um ano bom. E o Ricardo Izar, como é que está nas escolhas de candidatos a prefeito aqui por esta região? Seu partido já tem definições, ainda está nas coligações? Não, a gente vai ter candidato próprio em alguns lugares, em alguns nós vamos estar coligando. O que está mais indefinido é Bauru. Eu estou com o Neu aqui, que é o presidente do partido, acompanhando a gente aqui na entrevista, mas eu passei para ele a bucha, ele que vai decidir aqui o caminho do partido. A gente tem alguns candidatos que já nos procuraram. O ideal seria a gente ter um candidato próprio. E eu acho que não está distante essa opção, mas o Neu que vai decidir aí o que é melhor. O importante para a gente é que nós temos hoje já montado uma chapa boa de vereadores. A gente deve eleger 2 ou 3 vereadores aqui no Bauru. A chapinha está legal, a gente não pegou ninguém que tem muito voto. Pegamos vários que têm a mesma condição de eleição. Hoje nós temos quantos vereadores aqui na região? Hoje o PSD, eu acho que nós temos em torno de 40 vereadores na região. Prefeitos, nós temos um prefeito. Eu acho que a gente deve subir aí para uns 3 ou 4 prefeitos na região e vereadores a gente dobra esse número, se Deus quiser. Como é que está o seu partido na capital, aqui em São Paulo? Na capital... A capital é o território do Kassab. Mas na capital prefeito. Eu não me meto muito, quem cuida é o Kassab, mas ele tá querendo ter candidato próprio, mas eu acho que ainda não tem, eu acho que não tem corpo, mas ele está querendo candidatura própria. Ele chegou a cogitar alguns nomes, mas não tem nada definido ainda. Não. Ele não quer ser candidato? Não, ele não quer ser candidato. Ele quer estruturar o partido, eu acho que ele está certo, ele quer fazer o partido forte, o partido crescer, e está crescendo, né? Hoje já é o 4º maior partido do país, então... Quantos deputados nós temos? 36 deputados eleitos, 34 em atuação, porque 2 estão afastados para serem secretários, né? Então nós temos 34 deputados na bancada, é a 4ª bancada, só perde para o PP, PMDB e PT, né? E está na base? Mais ou menos, está na base assim, o Kassab é ministro, mas a bancada tem votado independente, existe um racha grande na bancada, então a bancada tem votado às vezes com o governo, às vezes contra. A gente tem seguido um pouquinho da ideologia de cada um. Onde é que está o Afif? O Afif está no Sebrae, tá? Hoje é presidente do Sebrae. E já pendurou a postura dele eleitoral? Ou... Não, eu acho que o Afif não deve ser candidato a nada. É um bom nome para qualquer cargo que dispute. Mas não,
Eu acho que não, eu acho que agora ele está no sossegado, Sebrae, dedicado a isso daí. E é a área dele, né? A questão da micro e pequena empresa é o que ele gosta de fazer. Tá certo. Ricardo, mais alguma coisa para você destacar aqui ao telespectador nesta sua passagem uma vez mais aqui por Bauru e pela TV Prevê? Não, deixar um abraço para todo mundo, agradecer os amigos, dizer que nós vamos estar ainda em várias cidades aí. Ontem a gente teve Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Pederneiras, Lençóis Paulista e Boracéia. Aí hoje a gente vem aqui, vai para Getulina, vamos fazer Lins, vamos fazer várias cidades. E o seu fiel escudeiro, Odail Falqueiro? Ele está transferindo aí a... Tá o Odail e tá o Claudinei aqui, os dois de Piratininga. Então discutindo quem é que pode sair aí. O futuro prefeito de Piratininga está nessa sala. Agora qual vai ser, eu não sei dos dois. Tá certo. Ricardo, muito obrigado. Prazer em vê-lo. Obrigado. É sempre uma satisfação renovada saber das coisas, das novidades de Brasília, através de um deputado jovem, de um deputado que tem tradição nesta região, herdada do seu pai, do seu reduto político e que sempre está disposto a trabalhar por esta região centro-oeste. Aos que nos acompanharam, deixamos o convite para que estejam conosco em todas as edições alternativas do nosso telejornal. Um abraço a todos.